Pode começar, doutora. Sim. Olá a todos, boa noite. Eu acho que temos alguém que ainda está... Isso, Pode começar. muito obrigada. Tá ótimo. Então, olá a todos, eu gostaria de dar muito boa noite a todos que estão chegando. Bom, esse é o nosso Clube do Pulmão, que é uma atividade científica do Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ. O nosso tema do mês de setembro é sobre tuberculose. E nós vamos ter aqui algumas colegas do departamento que irão coordenar e moderar a atividade, e teremos convidadas que irão palestrar exatamente sobre esse tema, que hoje é extremamente desafiador, tanto na população pediátrica quanto na população adulta. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Ana Alice, que é a minha grande amiga e parceira aí na liderança aí do Departamento de Doenças Respiratórias. Eu gostaria de já avisar a todos que as palestras elas vão acontecer sequencialmente. Pedir a todos que as perguntas elas sejam enviadas no chat e que vocês, por favor, ao enviar a pergunta, se identifiquem com o nome e o município ou o serviço que vocês estão aqui representando. Então, eu passo a palavra para a Ana Alice, agradeço muito a presença de todos já antecipadamente. Boa noite a todos. Realmente, agradecer as palavras super gentis da Patrícia, amiga de muitos e muitos e muitos anos mesmo. E eu gostaria, então, de falar que hoje, o nosso Clube do Pulmão, vão contar com duas moderadoras, a doutora Cristiane Mello Schmidt, pneumologista pediátrica, professora de pediatria da Faculdade de Medicina da UF, e a doutora Ana Paula Ferreira Barbosa, pneumologista pediátrica e gerente de doenças pulmonares prevalentes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. As palestrantes, então, são a doutora Michele Alexandrino Pinheiro Mascarenhas, que vai abordar o tema sobre tuberculose e Covid. Doutora Michele é pneumologista pediátrica, professora substituta de pneumologia pediátrica do IPPMG. A seguir, a doutora Lenita de Mello Lima, também pneumologista pediátrica, mestranda do Serviço de Pneumologia do IPPMG, vai abordar a interação entre tuberculose e doenças reumatológicas. E a doutora Cláudia Estela Pereira Batalha, pneumologista pediátrica, mestranda do Serviço de Pneumologia do IPPMG, professora substituta de pediatria do IPPMG, vai abordar sobre os métodos diagnósticos na tuberculose. Muito obrigada a todos, eu tenho certeza que será um excelente Clube do Pulmão. Vou compartilhar, então, minha apresentação. Boa noite a todos. Tá aparecendo, Diego? Tá, né? Ah, ainda não, doutor. Não? Não. Vou voltar, então. Aí. Foi? Agora foi. Só botar foi. na apresentação agora, por favor. Modo de apresentação. Isso. Muito obrigada. Boa noite. Me chamo Michele Alexandrino Pinheiro Mascarenhas. Como a Ana já falou, eu sou pneumologista pediátrica, sou professora substituta lá do IPPMG. E o tema que me coube falar é a tuberculose na infância em época de Covid-19. Quero agradecer muito ao Departamento, né, de Doenças Respiratórias da SOPERJ por ter me convidado. E esse tema, eu estou muito feliz por falar sobre ele, porque é um tema que está muito atual, né? E se você procurar mesmo na internet, né, você tem muito pouco falando sobre tuberculose e Covid, principalmente na criança. Esse trabalho foi publicado na revista do Jornal Brasileiro de Pneumologia. O tema desse trabalho
formas clínicas e diagnósticos da tuberculose em crianças e adolescentes durante a pandemia de Covid-19. Então, se vocês quiserem ver o artigo original, é só buscar, tá? Tá disponível, livre acesso. E por que incitou a gente, né, trabalhar sobre esse tema? Porque nós sabemos, né, que a OMS tem tido uma luta tremenda durante anos e décadas para tentar combater, né, a tuberculose mundialmente falando. E esse slide é uma propaganda mesmo da OPAS, né, de 2022, preocupado para investir mais no fim da tuberculose por conta de tudo o que aconteceu ao longo da pandemia, que nós vamos contar um pouquinho aqui quando nós formos falando. A tuberculose, em 2019, ela vinha, apesar, né, de ter alcançado 10 milhões de pessoas, 73.864 novos casos no Brasil. No final daquele ano, os indicadores globais tiveram um ganho, né? A OMS ela conseguiu o propósito dela, com as suas políticas de saúde, vem diminuindo, né, dando acesso à prevenção. Só que o que aconteceu? Quando vem o Covid-19, quando essa pandemia é declarada, a gente enfrenta um verdadeiro mal no mundo inteiro, né? As pessoas ficam apavoradas e a solução encontrada foi: fique em casa, precisamos combater o Covid, precisamos combater as transmissões. Só que acabou que o lar docilar era para o Covid, mas a gente sabe que o contato íntimo entre as pessoas foi intensificado e as casas era um lar docilar para proteger contra o Covid, mas não contra a tuberculose. Então, em 2020, todos os recursos econômicos, né, a maior parte deles, foi deslocado, realocado com alta prioridade para o Covid-19. Houve uma interrupção de vários programas, o diagnóstico e o tratamento precoce de várias doenças, incluindo a tuberculose, a gente pode citar também, né, o HIV, AIDS, foi então tocado por conta dessa realocação. E aí o gasto com a doença, né, com o controle dessa doença e tratamento preventivo diminuiu cerca de 22% em relação ao ano anterior. Então, alguns questionamentos surgiram em 2020. Será que estava se havendo uma demora para o diagnóstico? Será que poderia estar ligado ao processo, né, de lockdown, de fechamento? Será que o confinamento dessas pessoas aumentariam realmente a transmissão da tuberculose? Será que casos de tuberculose mais graves aumentariam? Ou qual a repercussão da tuberculose em tempos de Covid-19? A gente vai responder todas essas perguntas aqui. E o objetivo, então, do presente estudo foi descrever as formas clínicas e o tempo de diagnóstico de casos novos de tuberculose e analisar isso de forma estatística, tanto das formas isoladas quanto das formas combinadas em todas as crianças e adolescentes que eram atendidos no nosso hospital, né, que foi o hospital IPPMG. E nós comparamos, então, o ano da pandemia com o ano anterior. Os critérios de inclusão foram as crianças de 0 a 9 anos e adolescentes até 18 anos. Analisamos as três, a forma pulmonar, a extrapulmonar e a forma combinada, quando eles tinham os dois. E nós analisamos um período de 1º de janeiro de 2019 até 1º de março de 2021. E aí dividimos isso em 2 grupos, igual eu falei, o grupo anterior à pandemia, e logo depois que a pandemia foi decretada, o ano, né, do primeiro ano da pandemia, de março de 2020 a 2021. E aí a gente encontrou, no total, 51 casos, sendo que 19 casos foram antes da pandemia e 32 casos durante a pandemia. Então, a gente percebe já aqui que houve mais ou menos 68% de aumento de casos de tuberculose. E a gente percebeu que no ano da pandemia a gente teve muitos casos de tuberculose extrapulmonar e forma combinada, e antes a prevalência maior era de tuberculose pulmonar. A gente percebeu que, em relação ao sexo, houve uma inversão, né? Antes da pandemia, havia uma predominância do sexo feminino, e isso inverteu, né? No ano da pandemia, a prevalência foi masculino, e sempre as crianças tiveram uma maior taxa, mas a gente percebeu que os adolescentes aumentaram em proporção no ano da pandemia de casos, né? Em casos em adolescentes.
Houve a demora para o diagnóstico? A gente conseguiu chegar à conclusão que sim, né? No grupo A, que é o grupo da pandemia, você vê aí né? Esse aí é um gráfico de box plot, né? Que é um gráfico de caixa, onde a variação em dias para se chegar ao diagnóstico era entre 3 a 5 até mais ou menos 180 dias, com uma concentração maior ali de 100 dias, né? E aí a gente já percebe que antes da pandemia, essa caixa ela era menor. Antes da pandemia, você chegava a um diagnóstico mais cedo. E essas bolinhas aí a gente chama de outliers. São, assim, pessoas fora da curva. Nós tivemos 2 casos que demoraram mais de 350 dias para se chegar ao diagnóstico de tuberculose. Poderia estar ligado ao lockdown? Esse aqui é o gráfico-chave do trabalho, né? Onde a gente percebe que, dividido por meses, né? E quando a gente olha o ano de 2009, havia uma constância. Mas quando a gente olha o ano da pandemia, a gente percebe que toda vez que tinha o lockdown, chegava a zerar casos de diagnóstico. Quando começava a flexibilização, os casos voltavam a aparecer. Quando o fim da pandemia foi decretado, a gente percebe que houve um boom, chegando até o dobro de casos normalmente alcançados pela... né, normalmente era 2, 3 casos, e a gente tem um aumento exorbitante. Então, a gente percebe que o lockdown influenciou diretamente no diagnóstico e na chegada desses pacientes. Agora, o confinamento aumentava a transmissão? A gente percebeu que, em relação ao contato com tuberculose, havia uma proporção em número de pacientes até igual, né? 11 pacientes declararam contato, 11 tanto antes da pandemia quanto depois. Mas a questão-chave era que, na época da pandemia, havia proporcionalmente uma diminuição. Eles não conseguiam identificar o contato dentro das suas casas. Mas toda vez que eles identificavam um contato, ou era o pai, ou era o irmão, ou era a mãe, ou era a madrasta, era intradomiciliar. Agora, antes da pandemia, a gente tinha um número maior de contatos identificados, mas era ou na escola, ou era vizinho, e assim, a gente conseguia identificar mais peridomicílio e não intradomiciliar. E assim, eles procuravam o serviço de saúde? Sim. Né? A gente vê que 63% desses pacientes procuravam, iam na emergência com sintomas, eram questionados, eram tratados, mas não se chegava ao diagnóstico inicialmente. Então, a pandemia ela reduziu a demanda dos atendimentos nos centros de saúde especializados com o desmantelamento destes. A gente pode pensar sobre isso como um motivo. A redução da acessibilidade por transporte público ou visitas de acompanhamentos que eram canceladas, né, porque eram alta prioridade, a proteção também pode-se pensar, claro. Aumentou-se uma demanda nos prontos atendimentos, mas esses prontos atendimentos não investigavam corretamente porque não tinham recursos, também é uma forma de se pensar. E a doença se manifestou de forma atípica, com difícil diagnóstico, pois a gente poderia pensar em vários diagnósticos diferenciais, principalmente as tuberculoses extrapulmonares, que a gente pensa em várias coisas, né? E a tuberculose extrapulmonar é realmente difícil o diagnóstico. E não se pensou no diagnóstico até que o caso-fonte fosse identificado ou houvesse uma comprovação diagnóstica. Então, são motivos para a gente se pensar o porquê que demorou tanto, porque complicou tanto. A distribuição das formas pulmonares ou combinadas, a gente percebe que a pneumonia expansiva e o derrame pleural é o carro-chefe, realmente sempre foi destaque, né, antes e depois. E casos de tuberculose mais graves aumentaram, a gente percebeu que a tuberculose, né, de linfonodo periférico sempre foi e sempre será um destaque, né, tanto antes quanto depois da pandemia, mas nós vimos casos que a gente quase não via, né, tuberculose óssea, cutânea e até casos associados de extrapulmonar, cardíaca com pleural, peritoneal com cutânea, casos mais complexos e mais graves nessas crianças. E até o que era básico para a gente via que vinha de uma forma mais exuberante, né, com escrofododerma, e que respondeu bem ao tratamento. Esse caso foi até passado no Clube do Pulmão, tuberculose de externo, coisa que é raro, né, e a gente viu numa criança.
E em relação à questão do HIV, né? Como se comportou a co-infecção da tuberculose com o HIV? A gente percebeu que ambos, tanto antes da pandemia quanto depois, a gente pegou apenas um caso. Só que os casos, antes da pandemia, a criança era assintomática, sintomas frívolos, tranquilos, com PPD reator e bom estado geral, mantendo o acompanhamento adequado do antirretroviral. Só que o caso da pandemia já era um caso mais exuberante. A criança era extremamente sintomática, com adenomegalia generalizada, desnutrição, CD4 baixo, carga viral alta, e mantendo um acompanhamento até das medicações antirretrovirais mais com dificuldade, né, de tomar a medicação, de pegar a medicação. Então, a gente viu que não só o programa da tuberculose foi afetado, e isso gerou consequências, repercussões sérias nessas crianças. E esse slide é o grande boom, assim, para a gente, né? O que chocou a gente, porque quando a gente foi fazer estatística de evasão, óbito e cura, antes da pandemia a gente não tinha óbito com criança, né? Por conta de tuberculose. E quando veio a pandemia, nós tivemos 3 casos de óbito por tuberculose. A cura, a gente teve uma excelente resposta. Evasão, quase a gente não teve um caso. Mas, assim, em relação aos óbitos, chocou demais. Tudo bem que assim, o nosso serviço é um serviço que atende crianças com comorbidade, alta complexidade, mas a gente não estava vendo casos de morte por tuberculose, e nós vimos 3 casos ao longo, né, nesse levantamento de dados que nós fizemos. E foi bem rapidinho, para não cansar vocês, aguardo as perguntas, mas eu quero agradecer aos serviços de pneumologia pediátrica do IPPMG, que permitiu, né, que todo esse trabalho fosse desenvolvido, que essas crianças fossem alcançadas, e, claro, a todo o comitê de organização da SOPERJ por terem feito esse convite. Muito obrigada. Amigos, Analice, enquanto a próxima palestrante ela compartilha a sua apresentação, eu gostaria de citar, quer dizer, na verdade, um agradecimento especial ao professor Clemax, que é membro do departamento e consultor do nosso departamento, e que, sem dúvida nenhuma, foi o mentor, né, Analice, que nos ajudou na organização e na idealização desse Clube do Pulmão. Então, eu gostaria de deixar aqui o agradecimento, que, para eu tentar ser breve na abertura, eu deixei essa lacuna, mas eu gostaria de corrigir agora. E a gente está muito feliz com a apresentação, foi brilhante. Então, eu não poderia deixar de já citar esse agradecimento logo no início da nossa apresentação. Ana. Pode começar, doutora Lenita, tá tudo certinho, tá? Tá ótimo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo. Muito obrigada, Patrícia, Analice, Ana Paula, enfim, Cristiane, as meninas, né? Michelle, Estela, pela presença aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Aproveitando que a Patrícia falou do professor Clemax, né? Um grande beijo para ele. É uma pessoa queridíssima. Enfim, a gente sabe que nesse assunto de tuberculose, ele é super ativo, enfim, e todo o nosso agradecimento a ele. Hoje eu vou falar para vocês sobre a tuberculose em crianças e adolescentes com doenças reumáticas. Esse é o tema do meu mestrado. E eu gostaria de começar falando sobre, como já foi brilhantemente falado com a Michelle anteriormente, mas que a tuberculose segue entre as principais causas de morte no mundo, então não só com alta prevalência, mas alta taxa de morte. A gente pode ver aqui que a tuberculose fica só um pouco abaixo dos acidentes automobilísticos como causa de morte no mundo, e acima, inclusive, do HIV.
Em 2022, no Brasil, a gente teve 78.057 casos novos diagnosticados de tuberculose, e dentre estes, 3,5% aconteceram em pacientes com idade inferior a 15 anos. Foi a maior proporção registrada na série histórica desde 2012. Aqui é um gráfico do Boletim Epidemiológico de 2023, que a gente vê que dentro dessa divisão de faixa etária dos casos de tuberculose, nessa idade inferior a 15 anos, a gente tem os pacientes entre 0 e 4 anos representando uma faixa importante dos casos de tuberculose no nosso país, que vem aumentando sequencialmente. Quando a gente compara com o ano de 2012, a gente teve 28,6% de casos nessa faixa etária, e agora a gente tem 37,5%. Só lembrando um pouco sobre a fisiopatologia da tuberculose, porque isso vai ser importante quando a gente falar sobre a medicação que os pacientes com doenças reumáticas fazem uso. A infecção pelo Mycobacterium tuberculosis ocorre através da inalação do bacilo. Esse bacilo vai entrar no nosso pulmão e chegar lá no nosso alvéolo, onde ele vai ser fagocitado aqui pelos macrófagos. Os macrófagos vão abraçar esse bacilo, e a gente tem 3 caminhos por onde esse bacilo, que pode acontecer com esse bacilo. Ele pode sofrer, a gente pode ter uma apoptose, pode acontecer uma necrose com a liberação desse bacilo de volta ao pulmão, e aqui ele pode ser novamente aqui acolhido pelo macrófago alveolar, ou a gente pode ter a formação do granuloma. Aqui dentro, o bacilo pode ser destruído ou ficar latente por muitos anos. Aqui a gente fala numa resposta inata, que é a primeira resposta imunológica que a gente vai ter à infecção. Seguindo, a gente vai ter uma resposta mais duradoura, e a gente vai ter principalmente o papel dos linfócitos T, com a produção do interferon gama, do TNF-alfa. Aqui eu vou dar um destaque para essas 2 substâncias, a interleucina 2 também, porque existem as medicações utilizadas nas doenças reumáticas que vão afetar, que vão ter uma ação exatamente nessas substâncias aqui. Lembrando que o TNF-alfa é uma substância muito importante, tanto para a formação desse granuloma, quanto para a manutenção deste granuloma. Depois a gente vai ter as células dendríticas também agindo, apresentando esse bacilo aos linfonodos. Aqui são as possibilidades de imagem radiológica que a gente pode ter quando a gente fala em tuberculose em criança. Então, a gente pode ter o acometimento linfonodal, um acometimento linfonodal com foco de GON, um acometimento linfonodal com uma compressão de via aérea, com atelectasia desse pulmão. A gente pode ter um acometimento linfonodal com uma broncopneumonia associada, um acometimento linfonodal com uma pneumonia expansiva lobar, uma disseminação hematogênica fazendo uma doença miliar. Podemos ter, por disseminação hematogênica ou por contiguidade, um derrame pleural. Podemos ter também um derrame pericárdico ou a tuberculose que a gente chama tipo adulto, que é a tuberculose onde a gente vai ter a formação das cavernas. Essa tuberculose exatamente a gente chama tipo adulto, porque é mais comum no adulto e nas crianças com idade acima dos 15 anos. Acima dos 15 anos. Aqui a gente vai ter exatamente a imagem radiográfica desses acometimentos. Então, aqui a gente tem uma adenomegalia, aqui uma pneumonia, aqui o padrão miliar, as cavitações, a tuberculose tipo adulto, derrame pleural. E a tuberculose nas doenças reumáticas? Nos pacientes reumatológicos, a gente tem uma frequência da doença de 2 a 10 vezes superior quando a gente compara com a população em geral. E esse risco da doença aumenta ainda mais nos pacientes que fazem uso de drogas que bloqueiam o TNF-alfa. Lembrando que o TNF tem um papel importante na formação e na manutenção do granuloma. Aqui eu trouxe algumas imagens de pacientes nossos que foram diagnosticados e acompanhados no nosso serviço do IPPMG. Aqui era uma criança com uma doença reumática. Aqui a gente tem um acometimento linfonodal, que no perfil a gente consegue ver bem essa imagem, Essa imagem hipotransparente, arredondada,
abraçando essa traqueia. A gente chama isso aqui de sinal do hambúrguer. Aqui eu tenho, aqui é uma criança com lúpus, que fez um diagnóstico de tuberculose pleural e eu tinha esse acometimento com derrame pleural na radiografia de tórax. Aqui é uma paciente que fez uma tuberculose miliar, um caso grave, uma doença reumatológica de difícil controle, fez o diagnóstico durante uma internação no IPPMG e acabou fazendo uma ativação macrofágica e evoluindo para óbito. Aqui eu trouxe, eu sei que o clube é do pulmão, mas como a gente está falando sobre doença reumática, uma tabela com as principais drogas biológicas utilizadas nas doenças reumáticas na faixa etária pediátrica. A gente tem as medicações que vão agir no TNF-alfa, o etanercept, infliximab, o adalimumab e o golimumab. A gente tem as que agem também sobre as células B, CD20, a interleucina 6, interleucina 1, a JAK, né, os inibidores da JAK, interleucina 17, mas eu vou chamar a atenção principalmente para essas que atuam sobre o TNF-alfa. Então, a gente já sabe que o risco é maior nessas drogas, e dentro dessa classe a gente tem uma diferença também, tá? Então, o risco ele é aumentado quando a gente faz o uso do infliximab ou do adalimumab, quando a gente compara com o etanercept, quando a gente fala de tuberculose. Essa diferença, ela pode acontecer por conta de diferença de afinidade do receptor. O infliximab tem uma afinidade maior pelo TNF1, tanto o infliximab quanto o adalimumab. E o etanercept, uma afinidade maior pelo TNF2. Além disso, o infliximab e o adalimumab também vão agir sobre o interferon gama, diminuindo a produção dessa substância. Então, a gente tem, né, uma ação maior ali, um risco maior de acabar evoluindo para uma tuberculose doença. Aqui é um trabalho publicado na Revista Paulista de Pediatria, desenvolvido no nosso serviço. Foi uma revisão integrativa sobre tuberculose em crianças e adolescentes faziam uso de que tinham doenças reumáticas e faziam uso de agentes biológicos. Foram 34 estudos incluídos. Desses 34 estudos, a gente teve 26 casos de tuberculose pulmonar em pacientes que faziam uso de medicação imunobiológica e tinham doença reumática. 21 deles estavam em uso de medicação anti-TNF-alfa, 2 usavam canakinumab e 3 usavam imunobiológico que não era anti-TNF-alfa. O artigo não descrevia para a gente qual era a classe, ele só dividia nesses 2 grupos. E a gente encontrou 4 casos de tuberculose extrapulmonar em 4 estudos, eram 4 relatos de caso, e a gente teve um caso de tuberculose miliar, sistema nervoso central e articular, que fazia uso de um anti-TNF-alfa, um caso de tuberculose sistema nervoso central e trato gastrointestinal, que fez uso sequencial de 3 imunobiológicos, o etanercept, por bastante tempo, foram 7 anos usando o etanercept, usou 3 meses do adalimumab e 3 meses do abatacept, e esse foi o único caso de óbito nessa casuística. A gente teve também um caso de tuberculose pulmonar e oftálmica, que usava anti-TNF-alfa, e um caso de tuberculose pulmonar e pleural, que usava também o anti-TNF-alfa. E falando de infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis, a gente tem que lembrar que na tuberculose latente a gente vai ter uma resposta imunológica persistente ao Mycobacterium tuberculosis, mas que eu não tenho manifestações clínicas da doença. E se eu não tiver o reconhecimento da tuberculose latente e o tratamento adequado, a gente pode acontecer uma ativação da doença em 5 a 10% dos casos. O rastreio da ILTB no Brasil consiste da avaliação da história epidemiológica, então a gente avalia, né, história de contato com alguém com diagnóstico, com sintomas sugestivos de tuberculose nos últimos 2 anos, sinais e sintomas, né, da doença, a radiografia de tórax e a prova tuberculínica ou IGRA. A prova tuberculínica ela é feita através de uma injeção intradérmica do PPD, e a gente, 72 horas depois dessa injeção intradérmica, o paciente retorna à unidade para fazer a leitura do exame. A leitura é realizada através da medida dessa enduração. Então, vocês podem ver nessa imagem que eu tenho uma área hiperemiada, aqui eu também tenho uma área hiperemiada grande, mas a gente faz a medida da área endurada.
E a gente considera a prova tuberculínica não reatora quando ela é inferior a 5 milímetros e reatora quando ela é igual ou maior a 5 milímetros. A gente tem uma orientação de não repetir a prova tuberculínica quando eu tenho uma prova tuberculínica anterior já documentada positiva. Eu vou explicar para vocês por quê. O IGRA. Os IGRAs, né, são testes imunológicos. E a gente tem dois tipos. O quantiferon, que vai medir a quantidade do interferon gama produzido, e o tipo ELISpot, que vai medir as células produtoras desse interferon. As indicações do IGRA são bem semelhantes à prova tuberculínica, né, para a gente identificar esses casos de tuberculose latente, auxiliar no diagnóstico da tuberculose ativa, e a gente tem 3 tipos de resultado possíveis. Um resultado positivo, um resultado negativo e um resultado indeterminado. Quando a gente compara os dois métodos, então a gente tem a prova tuberculínica, onde eu tenho uma necessidade de retorno à unidade para a leitura desse exame, enquanto o IGRA, o paciente vai uma única vez ao exame, é feita uma amostra, uma coleta de amostra de sangue. A prova tuberculínica é um exame que eu tenho um custo menor, o IGRA é um exame um pouco, né, mais custoso. A prova tuberculínica detecta, então, né, infecção prévia pelo Mycobacterium tuberculose, ou não é específico do Mycobacterium tuberculose. E ele tem uma positividade prolongada ao longo do tempo. Então, por isso que a gente não repete. Se eu faço a prova tuberculínica e eu tenho um resultado positivo, se o paciente tem uma prova tuberculínica positiva, eu vou repetir e o resultado vai ser o mesmo, positivo. Então, não tem por que a gente ficar repetindo esse exame. O IGRA, ele é mais específico com Mycobacterium tuberculose, ele pega alguns outros tipos de Mycobactéria, mas que são muito raros no nosso meio. Ele tem uma indicação de ser feito para crianças acima de 2 anos. E a gente precisa de uma estrutura laboratorial para a realização do IGRA. Enquanto que a prova tuberculínica, a gente precisa de treinamento. Eu tenho que ter um treinamento para a injeção intradérmica do PPD e para a leitura desse exame. Pacientes que são imunossuprimidos em terapia imunossupressora ou crianças menores de 5 anos, a gente sabe que tem uma chance maior de a gente ter um IGRA ou um PPD com resultado falso negativo. Dificulta um pouco para a gente, principalmente quando eu falo de doença reumática. Estudos em adultos com doenças reumatológicas que usavam corticoide avaliaram aí uma presença de ILTB, uma prevalência de ILTB que variava entre 14% a 30%. A gente tem um estudo brasileiro que foi realizado também no IPPMG, pelo Serviço de Reumatologia, que avaliou a prevalência da ILTB em crianças com AIJ que faziam uso de metotrexato, que seriam submetidos à terapia com metotrexato. E essas crianças foram avaliadas antes e depois da imunossupressão. A prevalência da ILTB na inclusão no estudo foi de 20,8% e depois do início da imunossupressão foi 26,3%. O estudo percebeu que a história epidemiológica de contato com a tuberculose era um risco relativo importante e que o uso a realização do tratamento para tuberculose latente evitou a evolução para tuberculose doença. Aqui é uma norma bem recente, 2023, do Ministério da Saúde, falando exatamente sobre a investigação e o tratamento da tuberculose latente nos pacientes com indicação. Doutora Lenita, a senhora... Doutora Lenita, a senhora está mutada. Oi? Vocês me escutam? Tá perfeito, pode continuar. Ah, que susto! Mas vocês me escutavam antes, né? Sim, quando passou nesse slide que ficou mutado. Tá certo, obrigada, Diego, me desculpa. Então, eu não sei até onde vocês escutaram, me desculpem se eu repetir, mas essa é uma normativa nova de 2023, que fala sobre a investigação e o tratamento da tuberculose latente nos pacientes com indicação ou uso de medicamentos imunobiológicos, imunossupressores ou com indicação de transplante de órgão. Então, aqui a gente vai fazer uma avaliação clínica do nosso paciente.
Se ele tiver sintomas sugestivos de tuberculose, a gente vai investigar a tuberculose ativa. Se diagnosticou a doença, a gente vai tratar e, lógico, notificar no SINAM. Se a gente não diagnosticar a tuberculose e os sintomas persistirem, a gente vai prosseguir a investigação para outras doenças. O paciente que não tem sintoma sugestivo de tuberculose, a gente vai realizar a prova tuberculínica ou IGRA e vai solicitar um raio-x de tórax. Se o raio-x tiver alguma alteração, a gente vai investigar a tuberculose ativa. Se o raio-x não tem alteração sugestiva de tuberculose, a gente vai avaliar a prova tuberculínica ou IGRA. Se eu tiver uma prova tuberculínica positiva ou um IGRA positivo, a gente vai tratar a tuberculose latente. Se eu tiver uma prova tuberculínica negativa ou um IGRA negativo, a gente não trata e repete a prova tuberculínica ou IGRA anualmente. E a outra possibilidade que a gente tem, eles não colocam aqui no fluxograma, é da gente ter um IGRA indeterminado. A gente viu, existe essa possibilidade de resultado. A gente vai avaliar clinicamente. Eu tenho uma possibilidade de, exemplo, fiz um IGRA, o IGRA veio indeterminado e eu não tinha solicitado a prova tuberculínica. A prova tuberculínica não estava disponível, ou enfim, né, eu pedi diretamente um IGRA. Você pode fazer a prova tuberculínica e avaliar. A prova tuberculínica positiva, a orientação é fazer o tratamento. Se vier uma prova tuberculínica negativa, a gente não né, o risco desse paciente acabar evoluindo para tuberculose. O paciente vai fazer uso de um anti-TNF-alfa, que é uma medicação que eu sei que tem uma chance maior de evoluir para tuberculose. Então, vale a pena a gente fazer o tratamento para tuberculose latente. Aí a gente vai fazer uma avaliação. Aqui, eu trouxe essas recomendações do mesmo documento, né? Quando que a gente vai fazer esse tratamento? Quando eu tenho uma prova tuberculínica positiva ou um IGRA positivo, quando eu tenho uma história de prova tuberculínica positiva ou um IGRA positivo e que não foi realizado um tratamento. O paciente em algum momento fez uma prova tuberculínica, foi positiva, nunca fez tratamento para tuberculose latente e agora vai precisar fazer uso de imunossupressor. O paciente que tem alterações radiológicas compatíveis com tuberculose e essa tuberculose prévia, né, que não foi tratada. Exemplo, um foco de Gaunt calcificado. Esse paciente vai ter indicação de tratar tuberculose latente. O paciente que tem história de exposição à tuberculose nos últimos 2 anos. E a orientação é que a gente inicie o tratamento para tuberculose latente 1 mês antes do início do tratamento com imunobiológico. Aqui a gente... eu não vou me estender, acho que a gente pode deixar isso aqui para as perguntas. Mas a orientação é que a gente faça 1 mês antes de começar o tratamento. E se o paciente já tiver em uso de imunobiológico e com indicação de tratamento para tuberculose latente, a gente vai proceder com o tratamento da tuberculose latente e manter o uso do imunobiológico. Muitas vezes a gente não consegue pausar essa medicação, fazer o tratamento e retornar. Então, a gente começa o tratamento e observa esse paciente. A minha mensagem final é que o rastreio para tuberculose latente, antes do início da terapia com os imunossupressores, né, principalmente os imunobiológicos, tem que ser realizado em todos os pacientes, especialmente em países como o nosso no Brasil, que tem uma alta taxa da doença. E o tratamento tem que ser iniciado da tuberculose latente para a gente evitar a progressão para a tuberculose doença. Meu agradecimento ao serviço de pneumologia, ao serviço de reumatologia do IPPMG e à comissão responsável pelo evento. Muito obrigada. Obrigada, Lenita. Foi excelente a apresentação, como sempre. Vocês me escutam bem? Sim, Diego? Tá Sim, ótimo. pode continuar. E eu fui privilegiada de ser a terceira, porque Michelle e Lenita já trouxeram muita coisa aí que vai ajudar a gente a partir desse momento também. Quero agradecer o convite, né? A gente já teve, como a Michelle disse, uma vez apresentando aqui um caso nosso do departamento. É sempre uma alegria estar com vocês de novo. Eu falo que é a família Pneumo, né? Então, a família Pneumo, a Superge, agradecimento e impossível não dizer ao professor Clemax. Vem direitinho? Tudo certo, doutora, pode começar. Então, tá.
Esse é o meu tema de mestrado. Eu sou pneumologista pediátrica e mestranda lá do IPPMG, e eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre o uso do Expert Ultra no diagnóstico da tuberculose em pediatria. Essa figura, ela traz inicialmente para a gente os principais desfechos, os caminhos possíveis para uma criança suscetível e exposta ao bacilo. Como muito bem trazido pela Lenita, essa criança infectada, quando ela tem acesso correto ao sistema de saúde, se ela receber essa medicação preventiva, ela vai evitar de evoluir para uma doença ativa, principalmente na forma primária, nos 2 primeiros anos de contato. Ao contrário, se essa criança não tem acesso a um sistema de saúde, ela vai adoecer, pode adoecer, evoluindo para tuberculose ativa e permanecendo doente, então, aí sim ela pode chegar ao sistema de saúde. E aqui entra o nosso tendão de Aquiles, né? O diagnóstico da tuberculose na pediatria. Quando feito de uma forma precoce e assertiva, essa criança pode ser tratada e então curada dessa patologia. Mas, ao contrário, se essa criança perde acompanhamento, não tem acesso ao sistema de saúde, como Michele trouxe para a gente na pandemia, né? Que a gente teve casos de óbito, essa doença pode sim evoluir e tem uma grande morbimortalidade. Então, o diagnóstico na pediatria, ele é de grande dificuldade, principalmente pela limitação inerente da idade de coleta de espécimes clínicos. Mas, mesmo assim, se eu consigo ter a coleta desse espécime clínico, a gente está falando de população paucibacilíferas ou abacilíferas. Então, o que acontece? Todos os estudos até hoje já demonstraram para a gente que 80% dos casos confirmados de diagnóstico de tuberculose, é feito sem a confirmação bacteriológica. Somente 20% eu acho o bacilo em algum local e tenho essa certeza bacteriológica comprovada. O restante a gente tem, e aí mais uma vez, né, agradecimento ao professor Clemax, a gente tem o sistema de pontuação, que na criança vai ser de grande importância para a gente. A gente vai levar em consideração o quadro clínico, epidemiológico, o contato, como a Lenita trouxe, dessa criança com bacilo, com PPD ou IGRA, e o estado nutricional. Para tentar bypassar um pouquinho essa dificuldade com o advento da tecnologia, a gente teve a criação do sistema GeneXpert, que é o teste rápido molecular para tuberculose. Como que é feito esse teste rápido? Ele é um teste de PCR em tempo real, que consegue detectar o DNA do bacilo na amostra biológica que está sendo analisada. Além de detectar o DNA do bacilo, ele consegue ver se nesse DNA tem uma região determinante para a resistência à rifampicina. Então, se eu realizo esse teste, eu tenho duas informações. Se eu tenho o DNA do bacilo ali e se eu tenho a resistência à rifampicina, que é uma das principais drogas no tratamento dessa patologia. E quais são os materiais, né? As amostras biológicas que a gente pode realizar o exame? O Ministério da Saúde traz para a gente exemplos desses materiais, como escarro induzido, lavado broncoalveolar, lavado gástrico, gânglios linfáticos, macerados de tecido, líquor cefalorraquidiano. O que acontece? Algumas outras normativas também trazem para a gente alguns outros materiais, como urina, fezes. Mas, Estela, consigo fazer isso em todos os laboratórios? Não, isso vai ser um pouco individualizado. Por exemplo, o nosso laboratório do HU, querendo agradecer eles já de início também, que eles sempre fazem, né, o exame para a gente, tem uma parceria ótima, o Thiago sempre está disponível. Lá no nosso laboratório, a gente não consegue fazer o exame de urina. Mas é proibido? Não, é porque lá a gente não tem o preparo adequado desse material. Então, é caso a caso, perguntar se pode ou não aquele material, e então enviar. Como eu disse, é um sistema, é o sistema GeneXpert que vai analisar a amostra dentro de um cartucho e vai mandar para mim o resultado no computador. E por que a gente fica falando, então, de ultra? Né? O que significa ultra? Em 2019, mais especificamente em dezembro, foi trocado o cartucho. O sistema GeneXpert continuou o mesmo e o cartucho passou do Expert para o Ultra. Tá, mas o que isso significa? Duas mudanças principais aconteceram. O cartucho ele possui uma câmara maior para amplificação desse DNA. E, além disso, outros 2 alvos do bacilo foram adicionados para sua detecção. Então, eu tenho um limite de detecção do bacilo inferior. Isso significa o quê? Ajuda para a gente em caso de criança ou extrapulmonar que eu tenho uma população paucibacilífera ou abacilífera. Então, o sistema é o mesmo, mudou o cartucho, mas o custo é semelhante. Então,
Ok. Alguns trabalhos trazem para a gente, eu acho que isso fica muito claro na diferença de sensibilidade. Esse é um trabalho realizado em adulto, que avalia a quantidade de unidade formadora de colônia do bacilo necessário para sua detecção no exame. O GeneXpert, que era usado até lá antes de 2019, ele conseguia detectar 131, a partir de 131 unidades formadoras de colônia. Olha o avanço que a gente teve com o Ultra. A gente consegue detectar 15,6 unidades formadoras de colônia. É quase o limite inferior da cultura, que é de 10 unidades formadoras de colônia. Ao contrário da baciloscopia, que a gente precisa de uma quantidade bem maior, aproximadamente 10 mil. Aqui, de uma outra forma, trazendo a mesma informação, eu preciso aqui no Expert 112,6 unidades formadoras de colônia contra 15,6 do Ultra. Portanto, há uma maior sensibilidade do Ultra em relação ao Expert. E como é que a gente recebe esse material? Né? Esse é um exame nosso lá, de uma biópsia de pele, então foi possível realizar desse material, onde a gente recebeu o resultado, então, do Expert Ultra, que aqui só não tem o nome, mas como eu disse, foi substituído, então a partir de 2019 não tem mais só o GeneXpert, e a gente recebeu o resultado de detectado traços e resistência à rifampicina indeterminada. O que isso significa? Uma outra vantagem do exame novo, do cartucho novo que é Ultra, é que a gente consegue ter uma ideia quantitativa. Por que eu falo ideia quantitativa? Eu não consigo saber exatamente quantas unidades formadoras de colônia eu tenho ali, mas eu consigo receber se eu tenho uma carga bacilar alta, média, baixa ou traço detectado. Esse traço detectado é como se fosse um cheirinho do bacilo ali naquela amostra, tá? E justamente por ter tão pouco material do bacilo, eu não consigo determinar a resistência à rifampicina. Não é que eu tenho, analisei e fiquei na dúvida. Não, é que eu não consigo avaliar pela pouca amostra. E o que significa o que eu faço com esse resultado de detectado traços, né? Então, tem uma normativa do Ministério da Saúde, que foi trazida para a gente desde lá de outubro de 2019, um pouco antes da substituição dos cartuchos, que traz que em amostras paucibacilares, como, por exemplo, em pessoas vivendo com HIV, crianças menores de 10 anos e em amostras extrapulmonares, traço detectado é um exame positivo que confirma tuberculose. Aqui, alguns trabalhos publicados no serviço, com os dados coletados, né, até o momento, que foi apresentado no Congresso Europeu de Respiratório e foi publicado na revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Eu trouxe um pouquinho mais de perto para a gente o resultado desse estudo. O critério de inclusão eram crianças até 10 anos e adolescentes de 10 a 19 anos que tinham sinais clínicos e sugestivos de tuberculose. Então, eram 23 pacientes com tuberculose presumida. Desses 23 pacientes, 18 tinham presunção de tuberculose extrapulmonar e 5 tuberculose pulmonar. Desses 5 com tuberculose pulmonar presumida, 4 tiveram o diagnóstico de tuberculose pulmonar, sendo que os 4 foram com ultra detectado. Então, aqui eu tive uma positividade excelente, de 100% do exame. Já na tuberculose extrapulmonar, dos 18 presumidos, a gente teve 3 confirmações diagnósticas, sendo que 10 foram pelo ultra detectado. Os outros 3 pacientes foram por exame histopatológico, que eram compatíveis com tuberculose. Aqui, para ficar um pouco mais visível, eu trouxe esses 13 pacientes com tuberculose confirmada, quais foram os espécimes clínicos. Então, a gente tem biópsia pleural, gânglio, que, como a Michele disse, é um dos principais, né, acometimentos da tuberculose extrapulmonar na criança, coleção sacroiliaca, osso, líquido pleural, abscesso frio supraesternal, que é aquela foto daquela criança que ela trouxe. E desses 13 pacientes confirmados, 13 tiveram o ultra detectado ou traços detectados, tá? Desses 10 confirmados pelo ultra, 7 foram detectados traços. A gente pode ver, lembrem que eram aproximadamente 10 mil unidades formadoras de colônia necessárias para baciloscopia, todos eles tiveram baciloscopia negativa. E aqui entra a pergunta de $1 milhão da pneumologia pediátrica. Estela, por que todos tiveram praticamente cultura negativa, né?
pode dar uma olhada que cultura positiva as crianças tiveram quando o ultra foi detectado, e não quando foi detectado o traço, tá? E por que isso acontece? Alguns estudos tentam explicar isso até o momento. Esse é um dos artigos, depois, se quiser, eu envio, tem na referência também, que cita algumas possibilidades de cultura negativa, sendo que o traço veio detectado. Uma das possibilidades é que eles estão avaliando se o limite de detecção inferior do ultra acaba sendo inferior ao da cultura. E aí ele acaba conseguindo pegar menos bacilo ali, acaba sendo negativo na cultura, mas positivo pelo exame do teste rápido. Outras explicações ali é que os bacilos ou se tornam inviáveis e, portanto, negativos na cultura. O teste rápido, ele é para ser, né, na teoria, feito rapidamente, então a gente tem uma agilidade nesse processo. Então, a cultura pode ser que fique negativa ou por mais tempo ali no ácido gástrico da criança, que inviabiliza esse DNA, e eu consigo ver mais o traço dele no exame do teste rápido, ou por atraso na inoculação do meio de cultura, ou pela terapia antituberculose já iniciada pelo paciente, que não é o caso dos nossos, nenhum tinham terapia prévia realizada. E aí, o que acontece? No adulto, a gente tem a cultura como um padrão ouro referência para avaliar qualquer outro tipo de exame. Se eu pego um artigo de ultra, né, do GeneXpert Ultra, avaliando em adulto, eu vou sempre comparar sensibilidade e especificidade tendo o padrão ouro como a cultura. Na criança, a gente não consegue fazer isso, porque eu tenho a determinação, tanto pelo Ministério da Saúde aqui, como pela OMS, de que traço significa doença ativa. Mas se a cultura vier negativa, o que eu vou fazer? Nada, você vai considerar como positiva aquela criança, avaliar a resposta clínica, e aí os artigos da pediatria trazem para a gente as duas opções. Eles trazem o padrão de referência como a cultura, e também agora, que todos estão trazendo assim, o padrão de referência microbiológico composto. Então, resumidamente, o que a gente tem de conclusão desse artigo publicado anteriormente? A positividade do ultra, seja detectado ou traço positivo, no presente estudo ocorreu em 77% dos pacientes com tuberculose extrapulmonar. Então, isso endossou a recomendação do Ministério da Saúde de que o resultado de traço positivo, peço desculpa que comi uma palavrinha aqui, são considerados para apontar a positividade da doença ativa em amostra paucibacilar, tá? No caso aqui, amostra pediátrica e extrapulmonar. Os nossos pacientes com resultado positivo para traço também apresentaram culturas negativas, assim como todos os estudos, a maioria, né, apresenta, devido à baixíssima carga bacilar detectada por esse exame. A gente não conseguiu realizar, nesse estudo, a comparação do Expert e o Ultra, porque o Expert foi substituído pelo Ultra. Então, a gente não tem mais esse cartucho para conseguir pegar uma amostra e realizar os dois, para analisar, assim, então, a sensibilidade e especificidade de cada um. E o Ultra se mostrou um método promissor no diagnóstico de tuberculose em criança, mas ressaltamos que os resultados negativos não excluem o diagnóstico. Queria já chamar um pouquinho de atenção aqui, que o professor Klemax sempre fala isso para a gente, é uma mensagem importante para a gente ter, que qualquer teste diagnóstico complementar, ele é complementar. Não significa que eu tenho aquele teste que é ótimo, maravilhoso, sensibilidade maravilhosa, e que eu vou me agarrar a ele com todas as forças. Principalmente na pediatria, a clínica é soberana. Dando continuidade à tese do mestrado, o tipo de estudo é observacional, prospectivo e descritivo, foi realizado lá no ambulatório de tuberculose do IPPMG, que é um centro de referência de tuberculose no Rio de Janeiro, de janeiro de 2020 a novembro de 2022. Os critérios de inclusão são os mesmos que eu citei anteriormente, crianças abaixo de 10 anos e adolescentes de 10 a 19, com tuberculose presumida e cujas amostras foram coletadas e submetidas à ultra. Foram excluídas as crianças que, por algum motivo, não conseguiu ser realizado esse exame. Foram assinados termos de consentimento e assentimento. Então, lá de 23 pacientes, a gente pulou aqui para 78 pacientes com tuberculose presumida. Desses 78, 34 tinham presunção de tuberculose pulmonar e 44 extrapulmonar. Aqui eu trouxe separado, para a gente ter uma ideia da casuística, né? 18 eram crianças e 16 adolescentes. Desses 34 com TB pulmonar presumida, e dos 44 extrapulmonar presumida, 30 crianças e 14 adolescentes. Análise prévia, ainda não publicada e ainda não final,
Desses 78 pacientes com tuberculose presumida, dos 44 com tuberculose extrapulmonar, 17 foram confirmadas. Dessas 17 confirmadas, 14 foram com ultradetectados, sendo que 5 foi detectado mesmo e 9 com detectado traços. Aqui, para a gente, não tem tanta importância se trata de criança ou adulto. Por quê? Traço detectado em amostra extrapulmonar, independente da idade, eu tenho como doença ativa e vou fazer o tratamento. Esses 3 não detectados aqui pelo ultra, como eu tinha comentado anteriormente, foi pela análise histopatológica compatível com a tuberculose, necrose caseosa, granuloma. Desses 34 pacientes que tiveram tuberculose pulmonar presumida, 24 tiveram confirmação de tuberculose pulmonar, sendo que 17 foram detectados pelo ultra. 6 detectado mesmo e 11 com traços detectados. Um pouquinho mais adiante, então até aqui nesse momento, com 78 pacientes incluídos, 38% de adolescentes, 61% crianças. Em toda a população, o diagnóstico de TB foi estabelecido em 52% dessa população, sendo que 36,5% foi de extrapulmonar e 56% de pulmonar. 7,5% tinham a forma combinada, tinham um foco pulmonar e um foco extrapulmonar. Aqui, a positividade do ultra, especificando crianças e adolescentes, para a gente entender um pouquinho melhor, foi de 87% na tuberculose extrapulmonar, sendo que 62% foi de traço, 6 em crianças e 2 em adolescentes. Tuberculose extrapulmonar, ok. 70% de tuberculose pulmonar foi confirmada pelo ultra, sendo que 69% foi de traços, 6 em crianças e 5 em adolescentes. Estela, mas em adolescente acima de 10 anos, traços é igual à tuberculose ativa? Não necessariamente. Eu vou ter que avaliar a história clínica dessa criança, epidemiologia, me agarrar lá na tabela de pontuação, no sistema de pontuação e avaliar se eu inicio ou não o tratamento desse adolescente, tá? E 100% na forma combinada, sendo que um exame era com traço e os outros 2 com detectado. Aqui, dos 20 pacientes com traços detectados, apenas 2 positivaram na cultura, também mantendo esse padrão de que quando eu tenho traço, a cultura é praticamente sempre negativa, tá? E uma biópsia de linfonodo e uma amostra de escarro. Então, como conclusão, também fazendo uma revisão integrativa, eu peguei os últimos artigos publicados nos últimos 6 anos, de 2018 para cá, exclusivamente na faixa etária pediátrica, avaliando o uso do ultra para análise de diagnóstico de tuberculose, seja pulmonar ou extrapulmonar. A gente tem menos de 25 artigos publicados, é pouco estudado, como disse a Michelle lá na TB com Covid. E todos eles acabam chegando um pouco na mesma conclusão, que o ultra ele é mais sensível que o expert, não tem nenhuma dúvida disso. Mostrou-se o expert, então, um método promissor no diagnóstico de tuberculose em crianças. Resultados negativos não excluem o diagnóstico. A cultura deve sempre ser pedida junto com a baciloscopia, independente se eu tenho só o teste rápido ou não. Sempre que possível, na verdade, a cultura deve ser solicitada. E junto do teste rápido, eu acabei de dizer, desculpe, solicitar a cultura. Então, concluímos que em ambas as formas de tuberculose, principalmente em se tratando de traço detectado na pulmonar em menores de 10 anos e na extrapulmonar de forma geral, houve uma contribuição do ultra para o diagnóstico, representando uma importante ferramenta nas formas paucibacilares da doença. Mais uma vez, agradecendo a minha família carioca da Pneumo e a Soperge pelo convite. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, se eu souber. E muito obrigada mais uma vez. Oi, meninas. A Annalise quer falar alguma coisa? Comentar? Então, só agradecer realmente as 3 palestrantes, foram absolutamente brilhantes. A gente aqui no WhatsApp, eu, Rafaela, Patrícia, todo mundo aqui trocando mensagens assim da felicidade que é poder contar com vocês. Parabéns, meninas. Foi ótima mesmo a apresentação de todas vocês. Acho que o tema da tuberculose é um tema diverso, realmente. Você vê que a gente conseguiu abranger várias situações, né?
tanto de TB ativa quanto de infecção latente, e a prevenção, que acho que é o grande foco nosso também hoje em dia, né? Tratar a infecção latente, ou seja, a prevenção, acho que é de suma importância, não focando somente na TB ativa, né? Queria aproveitar e pedir para as pessoas, não sei se as pessoas estão tímidas aqui, que botarem no chat, né? Ali as suas perguntas, caso tenha alguma, ou se quiserem, podem levantar a mãozinha que a gente libera para vocês fazerem, né, as perguntas, se vocês acharem pertinente, algum questionamento, né? Eu acho que é interessante nesse momento agora a gente abrir esse espaço para discussão, né? E como ainda não tem, eu vou fazer uma pergunta para a Michele, que foi logo a primeira, né? Vou começar logo pelas primeirinhas lá. É, é muito interessante, Michele, assim, a gente fala muito do Covid para tuberculose em adulto, né? E acaba que a gente, como até a Cláudia falou agora no final, quando a gente vai ver qualquer estudo em criança, né, e tuberculose em criança, isso realmente reduz muito o número de achados, né, que a gente tem em termos de estudos. Mas, assim, você acha que a Covid conseguiu contribuir para essa maior gravidade desses casos de tuberculose, ou o que você atribui a isso, né? Você chegou a comentar um pouquinho ali do tempo de demora para o diagnóstico. Então, assim, queria que você, de repente, comentasse um pouquinho para a gente entender melhor, né? Tranquilo. Então, quando a gente vai para os dados, assim, o que chama a atenção é que a criança, né, eu tô falando do adolescente, né, o adolescente é um pouco mais desenvolto, mas a criança, ela vai para a emergência levada pelos pais. E na pandemia, o que chamou a atenção é que os pais levavam as crianças. Mas, principalmente nos casos pulmonares, meio que se misturava tosse, febre, cansaço, e essa criança retornava para casa medicada com antibiótico e depois ela voltava novamente, não melhorou, até o momento que ela era internada, ou chegava, devido a alguma comorbidade muito grave, já era internada de cara, e quando se aprofundava nesse diagnóstico, né, na busca por esse diagnóstico, chegavam à conclusão na tuberculose. Mas o que eu penso, assim, a Covid, ela veio para poder tirar um pouco da nossa cabeça, naquele momento, o nosso olhar para a tuberculose. E aí, no momento que eu olho para a Covid com toda a razão, né, não tiro a razão, né, porque foi um momento que a gente estava passando sem entender, e eu acho que, assim, quando a gente conhece o nosso vilão, a gente guerreia melhor. E no caso da Covid, a gente não conhecia que era o vilão, então esquece o resto que a gente conhece, vamos olhar para o Covid. E essas crianças, só que a gente não deu um stop na doença, a gente não deu um stop na tuberculose, a gente não deu um stop nas outras doenças, elas continuaram a existir e associadamente a combaterem juntas ali, militarem juntas, né? E aí essas crianças começaram a chegar para a gente mais tardiamente, porque começou-se a pensar nesse diagnóstico depois, porque primeiro se pensou no Covid. Essa foi a sensação na hora que a gente começou a analisar os dados. E aí, quando a criança, por exemplo, aquele menino da tuberculose TB do externo, ele ficou 5 meses em casa. 5 meses, a mãe, tinha um carocinho, tinha um negócio diferente. E daqui a pouco ele bate na emergência, foram ver, tinha ali um acometimento, né, a nível de externo super raro, e a criança estava bem, assim, clinicamente bem, mas com uma comorbidade importante ali, né, acometendo. Então, assim como ele, nós também vimos outros casos, né? Crianças que foram bem, que não conseguiam andar, aqueles 300 e poucos dias, crianças que não conseguiam andar, extremamente acometidas, se arrastando, e se pensavam em 1000 coisas, menos que poderia ser um acometimento por tuberculose. E depois de tratar, você vê a criança pular, brincar, em pouco tempo de evolução, é surpreendente. Então, eu acho que a OPAS, a OMS, ela começou a realmente lançar várias chamadas. Gente, oi, olha, a tuberculose ainda está aqui, vamos cuidar disso. A gente precisa olhar para ela novamente. Ela não acabou. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Chegaram graves porque eu acho que a gente deu um stop aí na pandemia de olhar com mais atento.
Acho que eu respondi a pergunta, né? Sim. E os casos, como você falou, não continuaram a existir, os adultos estavam em casa sem se tratar, sem buscar tratamento, né? E aí as crianças também não saíam de casa, continuavam dentro de casa, né? Porque não tinha escola. E aí Exato. a transmissão aumenta mais ainda, né? A possibilidade de se infectar e evoluir para TB ativo, mas bem interessante. Eu vi que no estudo você comenta um pouquinho da faixa etária. Você acha que teve alguma faixa etária que foi mais acometida pela TB nesse período, diferentemente do restante? Eu acho que vale a pena chamar, como que eu vi que várias pessoas foram entrando um pouquinho depois, né, da sua apresentação. Eu acho que vale a pena, não sei, comentar um pouquinho sobre isso. Sim, a gente percebeu que acima de 5 anos a gente tinha muitos casos, mas o que chamou muita atenção foi a quantidade de adolescentes que foram acometidos. Muito obrigada. A gente sabe que os adolescentes, eles são um ramo, né? Eles são bem negligenciados, assim, né? Porque de quem é o adolescente? O adolescente é do adulto, o adolescente é da pediatria e fica naquele limbo ali. O adolescente tem suas características próprias, né? Mesmo até para aderir ao tratamento, ele tem aquela questão, né? Estou bebendo, como é que eu tenho que parar a medicação, eu tenho que beber e eu paro de tomar, tem todas aquelas questões que envolvem já o adolescente. E a gente percebeu que o adolescente, ele faz a forma adulto, né? Ele faz a forma de passar a forma pulmonar exuberante. E a gente viu bastante casos de adolescentes, consequentemente, eles eram também Michele, acho que ficou mudo. Isso. mas tá mutando sozinho. Tá mutando sozinho. Oi. Ó, então, o que eu falei é o seguinte, que o adolescente, ele fica nesse limbo, não sabe quem cuida, tem as questões, né, medicamentosas que muitas vezes eles não fazem uma boa adesão e que eles fazem a forma adulto. E a gente percebeu isso, né? Então, eles eram também os difundidores ali da tuberculose dentro do seu peridomicílio. Então, a gente chama atenção para isso. E eles faziam formas de cavitação, formas bem exuberantes mesmo. E quis destacar essa questão do adolescente aí. Tá ótimo. Tá muito bom. E assim, né? Agora é uma pergunta meio desafiadora, né? O que a gente espera agora, depois da pandemia, né? Assim, em relação à tuberculose. E principalmente a tuberculose na infância. Os dados já mostram, né? Quando a gente vai buscar, acho que a Lenita colocou um pouquinho disso na apresentação dela, do número de casos, né? E a gente vê realmente um aumento importante. Vamos botar, né? Vou puxar um pouquinho aqui para mim no município do Rio, que é realmente uma das capitais com maior número de casos, né? A gente vê nitidamente, 21 e 22, um aumento expressivo do número de casos de tuberculose em todas as faixas etárias, mas na faixa etária pediátrica também teve um aumento. A Lenita mostra isso, que é um dado nacional, né? E assim, o que a gente pode esperar, o que a gente pode fazer, o que a gente deve, assim, fazer para melhorar, né? Pós-pandemia, né? Assim, a OMS, ela lança metas, né? E metas a curto, médio e longo prazo. E agora eu acho que vendo, né, a Lenita maravilhosa, aqueles lá, mostrando que está aumentando, a gente está vendo isso. Rio de Janeiro falar em tuberculose, Rio de Janeiro está assim, pum, né, gritando. Então, agora a gente está vendo que a pandemia trouxe consequências. Uma vez ela trouxe consequências, agora a gente precisa correr atrás do prejuízo. Eu acho que agora a gente tem que investir mais em divulgação mesmo, prevenção, buscar difundir, né, tentar achar aí os contactantes, buscar fazer um tratamento adequado, garantir que eles vão até o final, fazer, né, para evitar aí as multiresistências e buscar que esses pacientes eles tenham todo o suporte que a pandemia negligenciou eles de terem. Então, todo o desmantelamento tem que remantelar tudo de novo, vamos voltar tudo de novo, vamos olhar para a tuberculose, porque não basta só pintar lá o Cristo Redentor de vermelho, eu acho que a gente tem que botar a mão na massa mesmo
e correr atrás do prejuízo agora. Tá ótimo. Obrigada, Michele. Não sei se a Cristiane tem alguma pergunta também. No chat eu ainda não vi nenhuma. Se alguém tiver alguma, né, que esteja aqui presente, queira levantar a mãozinha para perguntar, pode levantar. Boa noite, tá? Eu pedi a Ana Paula para fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Eu queria dar parabéns a vocês, as apresentações foram excelentes. Agradecer a Soped, a Patrícia, a Analice, a Ana Paula, sempre ao professor Clemens, que foi o idealizador, né, da forma dessa sessão. Parabéns a todos e muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, tá? Michele, eu fiquei com uma curiosidade, tá? Quando começou a Covid, e a gente começou a ver esses casos diferentes de tuberculose, você já comentou muito bem que a gente achou que pudesse ter até o vírus da Covid com a coinfecção TB, agravando os casos, né? Mas isso não se confirmou. E parece que está muito relacionado a tempo de evolução, ao todo mundo não poder ir às unidades de saúde. Essas pacientes que foram a óbito, vocês não viam óbito há muito tempo no IPPMG, que é um centro de referência. Qual era a idade, o tempo de evolução e que forma de TB? Não, assim, a gente viu... Vocês já conseguiram detalhar isso individualmente? Então, esses óbitos tinham comorbidade? Sim, tinha comorbidade. Uhum. Eram crianças mesmo, não eram bebês, nem eram adolescentes, eram crianças na faixa etária ali, né, de escolar, e elas, a gente não conseguiu fechar como co-infecção, porque todos esses óbitos foram testados para Covid, o Covid deu negativo. Tá, mas não com infecção Covid, que isso depois não se provou, tá? Isso. Eu fiquei curiosa com a forma de TB. Isso, a forma de TB, a gente pegou tuberculose pulmonar. Sério? Levando a óbito? Sim. Nossa. Era um pulmonar. E assim, o que chamou a atenção foi exatamente que eles, assim, eles buscaram tratamento, mas evoluíram mal da doença, né? Sim. Então, uma relação hóspede-hospedeiro ruim, né? Isso. Ok, tá bom. Obrigada. E eu também, você destacou muito bem aí a forma do adulto, desculpa, do adolescente da tuberculose, parecido com o adulto. Eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, que o adolescente faz forma cavitária, bacilífera, participa da cadeia de transmissão e muitas vezes a gente não consegue a história de contato, tá? E por conta do comportamento já do adolescente de ter um convívio social maior. Então, como a gente vê na criança e reforça muito a história de contato, isso nem sempre está presente no adolescente. Então, a gente, na nossa prática clínica, ficar atento a isso. Tá bom? Parabéns, excelente, tá? Todos. Obrigada. Muito obrigada. Acho que no chat ainda não teve mais nenhuma, né? Por enquanto. Você quer fazer mais alguma pergunta, Cris, ou eu posso... Eu acho que a gente podia, assim, seguir em relação às outras apresentações. O que você acha? Então, a gente vai seguir agora, na ordem da apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta à Lenita, tá? Lenita, parabéns, foi excelente, muito clara a sua apresentação também, tá? Do ponto de vista prático, toda vez que chega uma tecnologia nova, a gente tende a achar que ela é muito melhor, a querer só indicá-la, tá? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho na situação clínica para diagnóstico de LTB, se a gente escolhe prova tuberculínica ou o IGRA. Você comentou já, mas reforçasse isso, por favor, tá? Essa é a primeira pergunta para ILTB. E também, como a gente deve interpretar o IGRA nos casos de tuberculose pulmonar ativa na criança? Como ele é categorizado lá no sistema de pontuação também, quando ele for o exame eleito para auxiliar o diagnóstico. Tá bom? Tá ótimo, obrigada, Cristiane. Nada. Então, falando sobre prova tuberculínica, IGRA, né? Isso deve ser uma das dúvidas aí.
a Ana Paula pode falar até melhor do que eu, né? Que a gente teve a falta da prova tuberculínica no Brasil inteiro, por conta de falta de matéria-prima. Então, né, a gente sabe que muitos serviços começaram a fazer o IGRA a partir dessa falta da prova tuberculínica. Então, assim, não tinha disponibilidade, ou, enfim, a gente sabe que o custo do IGRA é um custo mais elevado quando a gente compara a clínica. A gente orienta a realizar. Então, você vai fazer. Vocês estão ouvindo? Lenita, acho que travou um pouco o seu áudio aí. Não sei se foi a internet, né? Travou o vídeo também. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela volta, né? Eu acho que enquanto isso, até como ela falou, assim, que eu vou saber mais, mas nem tanto, né? Realmente a gente teve a falta do insumo, desde janeiro a gente já tinha uma nota técnica do Ministério já falando um pouco da possibilidade do desabastecimento, né, em relação a isso, ao insumo do PPD. Em março, mais ou menos, foi a última vez que a gente realmente recebeu, não só o município do Rio, mas todos os municípios, né, em média, receberam o insumo para trabalhar. A gente conseguiu, no município do Rio, trabalhar com ele até o mês 7, até mês de julho mesmo, já um pouco mais centralizado a partir de março, que a gente centralizou em algumas clínicas, então ele realmente não era tão fácil acesso como o restante, como era antigamente, de ter acesso em todas as unidades, mas a gente conseguiu levar mais ou menos até julho mesmo, metade de julho, algumas unidades ainda realizando o exame. O insumo que a gente tinha, ele perdeu a validade de 31 de julho, mas a gente não teve perda, porque na verdade tudo foi utilizado. E a gente está aguardando. Recentemente, na semana passada, a gente recebeu um comunicado do Ministério falando que finalmente o PPD já está, né, em Brasília, ele já chegou no Ministério, e agora é uma questão de logística, na verdade, para entrega para os estados e dos estados a entrega para cada município. Então, acredito eu que a partir da segunda semana de setembro, por conta de logística mesmo, né, das entregas, a gente já tem um início de regularização do PPD nas unidades de saúde, não só do município, mas todo o estado, né, e todo o Brasil a partir dessa data. Então, acredito que vai realmente melhorar novamente essa questão. Mas, em contrapartida, o IGRA já tinha sido liberado um pouco antes disso, mas de uma forma ainda muito, não limitada, mas acho que de uma forma ainda muito, muito incipiente ela começou, porque a dificuldade de coleta do IGRA ela existe, ela é complexa, e como a Lenita falou, ela é um exame muito mais, em termos de custo, ela é muito maior do que a prova tuberculínica, e a gente teve uma dificuldade inicial, não sei se outros municípios, que talvez, não sei se tem mais alguém aqui, mas a gente teve uma dificuldade inicial nessa coleta, porque os 4 tubos que são encaminhados são tubos que tem que ser coletado a 1 ml certinho, no máximo de 0,9 a 1,1 ml, se colhe menos, se colhe mais. Ou se você faz a homogeneização do tubo de uma forma mais ríspida, e com isso você libera ali, né, o material que está dentro do tubo para fazer essa reação na hora de fazer o exame do IGRA. Isso dificulta e atrapalha os exames, aí você tem muito mais exame indeterminado do que positivo ou negativo, o que é ruim, né? Porque aí não só por ter que repetir o exame, mas foi uma coleta que você fez de sangue e não vai ter um resultado adequado do que você queria. Minimamente, o que a gente tem feito para reduzir isso, agora a gente tem optado pelo tubo de coleta única, que é os laboratórios, né, das unidades. Elas vão coletar um tubo único, então toda essa logística de pipetar para dentro de cada tubinho mais certinho vai ser feito dentro do laboratório, então a gente acredita que isso vai diminuir a perda. Mas a gente também teve um ajuste entre essa troca dos 4 tubos para o tubo de coleta única,
o que também dificultou a expansão da rede para a coleta do tubo IGRA, mas a gente acredita que agora a gente já está mais ou menos há um mês e meio, com a maioria das unidades com esse tubo de coleta única, aí eu estou falando pelo município do Rio. Então, isso é um facilitador para que a gente dissemine, na verdade, descentralize cada vez mais a coleta do exame. Que a gente sabe que também, a gente sabe que essa parte pré-analítica é tão importante quanto, quando a gente fala de laboratório, da parte laboratorial efetiva. Se essa parte pré-analítica não é adequada, o resultado de exame que a gente espera não vai acontecer, assim como, por exemplo, no exame de carro para o DineXpert, se o material, se o pote, se o transporte, se tudo isso vai influenciar de alguma forma para o nosso resultado de exame. E a gente tem que estar atento a todos esses pontos, né, para isso. Mas, Lenita, se você tinha travado, por isso que eu acabei entrando e falando um pouquinho. Aí, se você quiser continuar agora da pergunta que a Cris tinha falado, aí tá as ordens. Tá ótimo, desculpa, gente, foi a minha internet mesmo. É exatamente isso, Ana Paula, que eu falei que você ia saber melhor do que eu, com certeza, que é exatamente essa questão do desabastecimento, né, e dessa questão do IGRA. Então, a gente sabe que o IGRA tem um custo mais elevado quando a gente compara com a prova tuberculínica. Então, assim, falando em saúde pública, né, a prova tuberculínica é um exame ainda mais indicado, porque eles têm uma sensibilidade, uma especificidade muito semelhante, tá? Embora seja um exame mais novo, mas a especificidade e a sensibilidade é muito semelhante. Então, a gente, pensando em questão de saúde pública, a prova tuberculínica ainda é o mais indicado por conta do custo mesmo, tá? E toda essa dificuldade que a Ana Paula colocou muito bem com relação à coleta, né? Que não é uma coleta, não é que a coleta seja difícil, mas você tem toda essa fase pré-analítica que vai fazer diferença no nosso resultado. Porque se eu tenho um IGRA indeterminado, eu não consigo saber se aquele paciente, né, teve contato com micobacterium tuberculose, e eu também não vou conseguir pontuar esse paciente no score do Ministério da Saúde. Foi outra pergunta que você me fez, na questão do IGRA na pontuação. Então, assim, o IGRA vai entrar na pontuação. Eu acredito que no próximo manual do Ministério da Saúde já vai ter aí essa questão, né, do IGRA nesse score. E o IGRA positivo, aquela criança vai pontuar ali, e, né, a gente vai somar os outros comemorativos ali, os outros sintomas, né, a questão radiológica, sintomática, para a gente saber se o diagnóstico realmente é de tuberculose. Como a Estela falou brilhantemente ali na apresentação dela, né, a clínica é soberana. Então, mesmo que eu tenha ali um UTI-Expert, um GINI-Expert, uma cultura negativa, a clínica ainda é o soberano para a gente. Respondi, Cristiane, você ficou com alguma outra dúvida? Não, sim, está respondido, agradeço, tá? E aí, só então ressaltando, né, que o IGRA é a partir dos 2 anos de idade, né? Isso. Por questões do teste na criança, e também que o resultado indeterminado, lá no sistema de pontuação, ele pontua como se fosse uma prova tuberculínica positiva também, tá? Isso tem uma nota técnica e deve sair no próximo manual, tá? Muito obrigada. Ana, tem uma pergunta no chat que eu acho que a gente já podia fazer para aproveitar a oportunidade, e depois a gente dá sequência. O que você acha? Pode sim, pode. Então, tá bom. A doutora Ana Munhoz, ela pergunta se, em relação ao expert no lavado gástrico, há bons resultados, tá? Aí eu acho que a Estela poderia responder se a gente deve seguir solicitando, e se alguém sabe se o laboratório dos servidores do Hospital dos Servidores faz o ultra. Obrigada. Vamos lá. Eu vou começar pela segunda pergunta, que na verdade eu não sei. Eu não sei se os servidores têm a realização desse teste rápido. Ana? Eu não sei se os servidores têm a máquina do Dini. Uhum. Se ele tem a máquina do Dini, só Ultra. O Brasil só trabalha com Ultra atualmente. Isso. Não tem outro cartucho. Eu só não sei, agora eu não lembro, porque eu só sei dos laboratórios municipais. Mas se os servidores têm a máquina do Dini, ele faz pelo Ultra. Isso. Eu não sei não sei se a gente entendeu a pergunta. Assim, se tem a máquina ou não, a gente não sabe. Mas o GINI-Expert, ponto, não é feito mais. Desde dezembro de 2019 é só o Ultra.
Mas às vezes a gente acaba falando Gine, mas é só para saber que a partir de dezembro de 2019 é só o Ultra que é feito, tá? Em relação à outra pergunta, do lavado gástrico, eu acho que a resposta seria depende, tá? Porque o lavado gástrico, ele é um método para conseguir espécime clínico para análise do escarro na criança, que a gente sabe que é super difícil, então é uma das coisas que a gente pode lançar a mão para tentar esse material. Mas eu digo que depende pelo seguinte, essa criança, claro que a gente já vai ver todo, né, clínica, história, epidemiologia, mas se essa criança, dependendo da idade, tiver em bom condicionamento clínico, se ela não tiver motivo de internação, será que ela conseguiria, por exemplo, realizar um escarro induzido? Porque a gente pode realizar o escarro induzido ambulatorialmente. Então, a gente evitaria a internação hospitalar dessa criança e conseguiria o teste mesmo assim. Porque o lavado gástrico, a gente depende da internação, de uma passagem de sonda, essa criança dorme. Lá no iniciozinho da manhã, a gente odiava quando tinha isso na residência, desculpa, porque tinha que acordar às 5 horas da manhã para coletar um monte de lavado gástrico. E aí, assim, essa criança fica lá uma noite, né, ou até mais, para fazer esse exame. Então, depende. O que os estudos trazem? Os estudos pediátricos que analisam os tipos de materiais que têm maior chance de detecção mostram que o lavado broncoalveolar ele tem uma maior sensibilidade. Mas aí entra também, só porque tem uma maior sensibilidade, eu vou submeter a criança a uma broncoscopia para realização de um lavado broncoalveolar para conseguir realizar? Não. Então, assim, se essa criança estiver em um bom estado geral e se tiver idade para compreender e para conseguir realizar, eu acho que valeria tentar o escarro induzido antes do lavado. Mas se for uma criança pequena, se não tem condição nenhuma, o lavado gástrico é uma boa pedida sim. Espero ter respondido. Qualquer coisa é só gritar aí. Um outro detalhe que talvez a Ana Paula saiba melhor, Ana Paula, por causa do município. Se a gente tiver em algum local, quiser pedir o teste e não tiver a máquina ou sistema, a gente pode avaliar onde tem no município para enviar o material para lá. Certo, Ana Paula? Oi, eu tinha mutado aqui. Na verdade, o município do Rio ele tem um fluxo já pré-existente. Todas as unidades, a gente hoje em dia trabalha com 4 laboratórios de referência para TB, que fazem baciloscopia, teste rápido molecular e cultura. Então, esses 4 laboratórios, eles são de referência para algumas áreas, né? Já que o Rio é dividido em área de planejamento. Então, todas as áreas do município do Rio, elas recebem e podem encaminhar para essas unidades. O que a gente tem pedido agora, mais recentemente, é que todas essas áreas façam, que a gente trabalha com algum grupo que a gente chama de apoiador dentro de cada área de planejamento, e que eles façam maior interação agora. A gente está fazendo um fluxo da rede hospitalar, principalmente da rede hospitalar municipal ainda, né? Da rede hospitalar, principalmente municipal, e das portas de entradas, para a coleta do material também nessas unidades e envio para os laboratórios de referência de cada área de planejamento. Mas vou falar também por outro município, que eu também trabalho, São Gonçalo. Niterói eu não trabalho, mas eu sei que também tem. A gente tinha muitas máquinas que não estavam funcionando recentemente, porque a máquina tem uma validade, ela precisa de uma manutenção, né? A manutenção que não é barata também. Mas recentemente o Estado conseguiu, com um plano de enfrentamento da tuberculose, fazer a manutenção corretiva e preventiva, e está fazendo ao longo agora, de todas as máquinas do Estado que não estavam funcionando. No município do Rio, a gente já está há 2 anos com todas elas funcionando completamente, tá? Tá ótimo, Tem obrigada. 2 pessoas no chat, tem a Beth, a Cris também levantou, e antes acho que a Cláudia, alguém tinha levantado também. Não sei se alguém... É o Diego que libera ou elas conseguem fazer pergunta direta? A Cláudia, conseguem. a Cláudia, na verdade, respondeu que tem o exame Isso. dos servidores. Então ótimo. Eles podem Respondido. falar, tá, doutores? Tá É só ótimo. eles desmutarem o microfone e botarem a câmera. Tá ótimo. Então, Beth, prazer, viu, te ver aqui. Prazer.
também quero parabenizar, maravilhosa palestra, adorei todas. Eu, infelizmente, não consegui chegar no comecinho. E aí, ainda vou ver depois. Mas eu queria tirar uma dúvida, que é uma dúvida meio elementar, mas eu fiquei aqui querendo entender melhor. Quando vocês disseram que agora vai normalizar o teste tuberculínico, né? Então, Esperamos quando a que gente sim. vê... Mas em setembro acredito que sim. Ministério. E aí a gente usa o IGRA para usar aquele critério de pontuação. Como é que a gente faz isso? Fiquei na dúvida. Usando o IGRA, ele vai o quê? Ser positivo? Porque lá na pontuação a gente tem até aquela divisão que já não se usa mais, né? 5 milímetros abaixo negativo, acima positivo, não é isso? Não tem mais aquele reator leve, reator fraco, não tem mais isso. Mas ainda na tabela ainda tem isso. Aí eu fiquei meio confusa. Eu queria que vocês me esclarecessem isso. Entendeu a minha pergunta? Sim, você quer saber quanto que vai pontuar o IGRA na tabela de pontuação, de critério de pontuação? Isso? O valor do IGRA? Alguém quer responder? Ou ele vai pontuar 10 pontos? Porque, na verdade, ele vai pontuar sendo indeterminado ou sendo positivo, né? E ele vai entrar nessa pontuação ali dos 10 pontos. Essa atualização, né, no manual do Ministério da Saúde ainda não tem, porque o último manual é de 2019. Mas o próximo manual já vai ter essa atualização com essa pontuação, tanto da prova tuberculínica quanto do IGRA, porque a gente tem os 2 testes disponíveis. Beleza, então tá. É porque eu fiquei na dúvida em relação a isso. Na hora de fazer essa pontuação, como é que a gente age, né? Então, obrigada, gente. Era isso. Obrigada. Acho que só Cris. Ana, eu queria só fazer uma complementação do lavado gástrico, que como ele tem um rendimento mesmo com o ultra menor, a gente saber que um teste negativo não exclui tuberculose, tá? No lavado gástrico, reforçar isso, e a gente pode lançar a mão, por exemplo, do sistema de pontuação, tá? Obrigada. Eu tinha mais uma pergunta para a Lenita. Eu gosto muito de prevenção, então. E eu acho que, assim, foi um avanço que a gente teve com essa nota técnica do Ministério atual, porque isso era algo que a gente não conseguia dar de definição. A prevenção para pacientes, principalmente em uso de imunomoduladores ou de medicações imunossupressoras, né? E quanto a justamente, às vezes, essa repetição, que eu achei bem interessante que ela coloca lá, né? Que você, para esses pacientes, idealmente, você vai fazer parecido com o que a gente faz com os pacientes HIV, em que a gente repete todo ano enquanto ele é negativo, né? Claro, uma vez positivo, seja o IGRA ou a prova tuberculínica, acima de 5 milímetros, a gente não repete mais, mas é interessante esse tempo que a gente não tinha, né, antes dessa nota, da repetição da prova tuberculínica uma vez ao ano nesses casos, nesses pacientes. E aí, quando a gente coloca lá em que momento fazer essa prevenção, você colocou lá a própria nota fala, né, sobre melhor momento seria pelo menos 30 dias antes, né, do uso do imunossupressor, começar o tratamento preventivo, né, de tuberculose, TPT, antes do início do imunossupressor, minimamente com intervalo de 30 dias, mas na impossibilidade de você postergar esse uso de imunossupressor pela doença de base que o paciente apresenta, você pode começar concomitantemente. O que tem de diferença nesses 2 momentos, né? Começar antes, a prevenção, ou começar concomitante? Tem algum risco maior? O que isso pode trazer, né? Então, é exatamente o que você falou, Ana Paula. A norma orienta a gente, a literatura, né, da gente, sempre que for possível, a gente aguardar os 30 dias.
Então, iniciar o tratamento para tuberculose latente, aguardar os 30 dias e aí sim liberar o uso para o início do imunossupressor ou imunobiológico. Mas, como você também já falou, a gente nem sempre consegue. A gente tem vários pacientes no IPP, né? Às vezes precisam internar, doença de base não controlada, enfim, que a gente precisa iniciar a medicação o mais rapidamente possível e fazem o diagnóstico de tuberculose latente. Então, a gente acaba começando concomitantemente e a gente acompanha esse paciente. A gente não teve até agora nenhum paciente que começou o tratamento para tuberculose latente e acabou evoluindo para tuberculose doença, tá? Dizer assim, eu comecei concomitante, acompanhei e evoluiu. Nós não tivemos ainda. Nossos pacientes têm iniciado, que precisam, né, que tem uma doença de base não controlada, que precisaram começar o tratamento para tuberculose latente concomitante ao uso do imunossupressor, o imunobiológico, nenhum deles evoluiu para tuberculose doença durante o tratamento, tá bom? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer esse acompanhamento, porque como a gente começa essa imunossupressão, a gente tem que lembrar lá daquela imagem do tuberculoma, né? Então, a gente tem todas aquelas células ali mantendo, se eu já tive algum contato, né? Porque tanto que eu tive uma prova tuberculina com IgA positivo, então eu já tive algum contato. Aquele micobactério está ali contido dentro daquele granuloma. Na hora em que eu faço essa imunossupressão, principalmente, né, as drogas anti-TNF-alfa, eu tenho uma chance muito grande daquele granuloma romper e acabar fazendo uma ativação da doença. Então, por isso que a gente tem que fazer esse acompanhamento. Mas os nossos pacientes que a gente acompanha lá, não tivemos ainda nenhum que começou o tratamento e evoluiu para tuberculose doença. Tá bom? Mas, às vezes, acontece da gente precisar começar concomitante. E aí, a gente tem que acompanhar e lembrar que esse risco existe. Eu achei interessante pontuar, porque o risco acaba sendo um pouco maior, né? Graças a Deus, a gente não tem tido essa evolução, mas acho interessante pontuar. Aqui a gente tem agora, vou pedir desculpa de antemão, eu não sei se é Mayra ou Maíra, e levantou a mãozinha para poder fazer uma pergunta. Oi, gente, boa noite, é Mayra. Viu? Já pedi desculpa, não sabia se era Mayra ou Maíra. Isso é normal, não tem como diferenciar, né, Ana? Gente, obrigada pela oportunidade de participar do evento, tá maravilhoso. E eu queria pedir a ajuda de vocês para esclarecer duas dúvidas. A primeira seria em relação ao IGRA. Quanto tempo numa criança exposta, né, ao bacilo dentro do ambiente domiciliar que seja, eu espero que esse IGRA vá aparecer como reagente? Por exemplo, eu tive um contato de 15 dias, eu já posso pedir esse IGRA? E outra coisa, se der não reagente, eu espero quanto tempo para repetir? Seria o mesmo tempo do PPD? E tem outra pergunta também, mas vamos por partes. Acho que essa vai ser para a Lenita, né? Então, muito interessante essa pergunta, né, com relação a essa positividade do IGRA, né, o tempo. Uma primeira coisa que eu queria falar é que o IGRA, essa positividade ao longo do tempo, como a prova tuberculínica, a gente ainda não sabe. Então, a gente ainda não sabe dizer, uma vez o IGRA positivo, quanto tempo que ele fica positivo, diferente da prova tuberculínica, que a gente sabe que uma história de uma infecção prévia, a gente mantém essa prova tuberculínica positiva, e a gente vai ter um IGRA ali positivo, né, em torno de 12 semanas depois do contato. As meninas me corrijam se eu estiver errada, mas é mais ou menos cerca de 12 semanas após o contato, tá? Bem semelhante à prova tuberculínica também. Você respondi as perguntas? Faltou alguma? Lembrando Cortou um pouco para mim, bem na hora que você falou no tempo, Lenita. Não sei se para todo mundo, não sei se foi minha internet. o tempo, Lenita, ela falou que cortou para ela. Então, em cerca de 12 semanas. Para vir, para ter essa reação da imunológica. Sim. Mas só para lembrar, Mayra, é que você não consegue determinar o momento no qual a criança se infectou.
Por exemplo, você está tratando paciente adulto hoje e quer reavaliar seu paciente em 15 dias de criança. Você pode avaliar, porque, na verdade, você não sabe em que momento que aquele paciente adoeceu e em que momento que a pessoa contactante se infectou. Então, esse tempo é muito complexo, porque vai depender do tempo do tempo no qual foi feito o diagnóstico daquele paciente, há quanto tempo que ele já estava doente, com doença ativa, né, que foi o caso índice ou o caso fonte, para determinar quanto tempo, assim, essas 12 semanas da possível positividade do IGRA e do PPD. Só para não ficar parecendo que após você avaliar o caso fonte ou o caso índice, você tem que esperar 12 semanas para pedir os exames de avaliação, entendeu? Só para não fazer essa confusão. A chance de positividade é por conta da reação, né, do próprio organismo, como a própria tuberculínica também. Mas é só para não deixar essa dúvida, talvez, no ar, né? Depois, se vocês quiserem complementar. Mas isso é até importante também saber esse tempo para ver o tempo de repetir, né? Caso venha negativo. Às vezes não tive o tempo suficiente para fazer essa resposta, então eu repetiria a partir de 12 semanas. Lenita, quer falar? Pode falar, Ana. Na verdade, pelo Ministério, eles estão seguindo mais ou menos o mesmo padrão da prova tuberculínica, tá? Que é a repetição do exame do IGRA. Oi? 8 semanas. Seria 8 semanas. 8 semanas. Ele tem usado. Existe até trabalhos que falam que você pode antecipar um pouquinho mais esse tempo, mas em termos de padrão geral, ela está a repetição em 8 semanas. Existem já alguns trabalhos que falam em tempo menor, para o IGRA, principalmente, né? Do PPD, não muito, por conta do booster, né? Então, a gente tenta fugir do efeito booster. Então, a gente tenta usar realmente 8 semanas. Mas o PPD, como não tem esse efeito... Desculpa, o IGRA, como não tem essa possibilidade do booster, né? Mas, de qualquer maneira, a gente ainda está no padrão do Ministério com 8 semanas. No máximo, no caso mais grave, individualizar e fazer em tempo menor. Mas o Ministério ainda está com 8 semanas. Tem alguns trabalhos falando em doença reumatológica, comparando a questão do IGRA, que eles fazem em 4 semanas. Mas é isso que a Ana Paula falou. A nossa orientação é 8 semanas. Tá joia. Obrigada, gente. A outra pergunta seria em relação a esse tempo, principalmente para esses pacientes que vão usar imunobiológicos, em relação ao esquema 3HP, se já tem algum estudo, seria só para a isoniazida esse 1 mês, ou se já tem algum estudo sobre isso para o esquema 3HP? Olha, eu me esqueci. É Mayra? Maíra, me desculpa. Mayra. Me perdoa, Mayra. Então, eu não cheguei a ver nenhum estudo ainda sobre o 3HP, tá? Mas a orientação é o tratamento da tuberculose latente de maneira geral. Então, assim, tanto para a isoniazida, rifampicina, né? Então, eu acredito que o 3HP também está incluído aí nesses 30 dias. Porque é a questão do tratamento mesmo, o tempo do tratamento que a gente está fazendo. Mas a gente pode ter aí, pode ser que mais para frente saia alguma coisa e que a gente consiga diminuir o tempo com um esquema novo. Não sei se a Ana sabe de alguma coisa recente, mas eu não sei, não estou sabendo de nada ainda. Por enquanto, não. Assim, a ideia é a mesma coisa, mesmo com 3HP, que é um tempo mais curtinho, né, de tratamento, de 3 meses, com doses semanais. Tem outras possibilidades que estão vindo aí também, né, de outras terapêuticas com tempo de 1 mês também. Então, é o próximo, a gente bota assim, é o próximo desafio, né? Mas ele não é um desafio tão distante, é um desafio que está cada vez mais perto de nós, fazer esse tratamento preventivo em 1 mês, mas eu acho que o 3HP já diminui bastante, né? Porque a gente faz 3 meses, uma vez na semana, a confiabilidade, a adesão ao tratamento é maior. Então, você também faz com que esse paciente, porque também tem isso, né? Com a isoniazida, tomando 30 dias, né? Ele tem que tomar todo dia, você tem que garantir que ele está tomando direitinho todo dia dentro de casa.
O 3HP você consegue fazer pelo menos, não é um TDO, né, assim, mas seria um tratamento diretamente observado, né? Não é obrigatório, mas poderia, é uma recomendação tentar fazer o tratamento diretamente observado no caso do 3HP, já que você faz uma vez na semana a liberação, né? Então, eu acho que isso também diminui, na verdade, o risco, né, desse paciente evoluir para TB ativo. Tá, joia. Muito obrigada, viu, gente? Nada, obrigada a você pela participação. Tem uma pergunta no chat que a Jocelene de Jesus fez. Para paciente com até 12 meses, estou entendendo que são crianças menores de 1 ano, né? Não sendo orientada à prova tuberculínica. A clínica é soberana. É correto o início do tratamento tuberculostático diante do fato da mãe estar em tratamento? E estou entendendo que é a criança, né? E a criança ser desnutrida? Quer saber a experiência também de vocês. E será que o IGRA vai chegar à África? O que se diz sobre isso? A África, ela botou entre parênteses Angola. Essa acho que era uma pergunta mais difícil da gente saber, né? Não sei, mas enfim. Eu posso responder, meninas? Vocês querem responder? Essa questão, a gente tem que lembrar da clínica, né? Então, você tem uma história de um contato. Uma criança que tem uma história de contato de uma mãe em tratamento. Você vai considerar o estado nutricional, então a gente já sabe que é uma criança desnutrida. E o restante? Se a criança tem clínica, ela tem febre, ela tem perda ponderal, ela tem, enfim, alguma outra coisa. Radiografia de tórax, tem alguma alteração sugestiva de tuberculose, doença nessa radiografia de tórax? Uma adenomegalia lá, um derrame pleural, né, enfim, um foco de GON ali, uma pneumonia que não melhora, que a criança já fez tratamento, enfim, a evolução, a imagem persiste. Então, a gente tem que ver os outros sintomas também. Se você não tem disponível a prova tuberculina que não tem o IGRA, você não vai ter a pontuação nessa coluna, mas a gente tem o restante. Lenita. Acho que pode complementar, tá? Lembrando também da extrapulmonar em relação à criança, né? Sim. No sistema de pontuação, vendo se essa criança tem alguma alteração para a gente pensar na TB pulmonar, ou se essa criança tem uma adenomegalia ali que não melhora, ou se ela está com algum outro tipo de alteração ali extrapulmonar que a gente também possa tacar na conta ali da tuberculose, sendo que ela tem um contato íntimo menor de 12 anos com uma mãe bacilífera, né? É bem provável que essa epidemiologia seja soberana. Mas eu acho que concordo com a Lenita também, que mesmo sem o PPD ou o IGRA, daria para a gente ponderar esse sistema de pontuação aí para poder iniciar o tratamento. Fazer o possível, né? Dentro do recomendado, sempre fazer o possível. E lembrar da tuberculose latente, né? Porque mesmo que essa criança não pontue nada para tuberculose, pensando em tuberculose pulmonar, mas se é uma criança com 12 meses, não é isso, Ana? 12 meses a criança. Isso. 12 meses, que tem uma história de contato, né? Será que não vale a pena, mesmo sem uma prova tuberculínica e um IGRA, pensar no tratamento de uma tuberculose latente para essa criança? Então, a gente tem que ponderar essa história. Por isso que, assim, acho que a clínica e o raio-x, né, são importantes aí nesse momento para definição de ter ou não TB ativa, né? Eu acho que e a clínica fala muito sobre isso, né? E aí, com isso, você já vai ter aí uma chance grande de pontuação, né? Porque você já pontuou 10 com contato, já pontuou 10 também com a desnutrição, né? Vocês me corrigem se estiver errado, mas é isso mesmo, né? 10 com contato, sim, e a desnutrição 10 também, né? A desnutrição também tem, como a gente agora, graças a Deus, vê cada vez menos, a gente acaba esquecendo lá da pontuação, né? Então, é importante a gente ter essa clínica afastando o TB ativa, como a Lenita falou, pensar em prevenção. Ela botou aqui, ela complementou aqui. A Jocelene disse que essa criança específica teve convulsão e a gente iniciou o tratamento. Infelizmente, acho que no momento não teve como fazer raio-x,
mas pensamos em TB meningia e por isso começamos a terapêutica. Ana, eu queria fazer um comentário também. Sim. Que ela fala, o paciente com até 12 meses não sendo orientado à prova tuberculínica, eu não sei se eu não entendi bem, mas só para reforçar que a gente pode fazer a prova tuberculínica a partir dos 3 meses de idade, tá? Sim, Tá? Eu também E o entendi. IGRA a partir dos 2 anos e a prova tuberculínica a partir dos 3 meses. E ambos nos auxiliam no diagnóstico de TB ativa, principalmente nas crianças que são Pauci ou abacilares, tá? Ótimo, Cris. É porque eu já estou aqui tá. na falta do PPD, para mim tudo é sempre TB, entendeu? Ana, eu acho que a gente podia seguir um pouquinho mais, mais uma pergunta para a Estela, ou ver se alguém tem alguma pergunta a mais no chat, por causa do horário. Sim, Tá bom? claro. E aí a gente passar depois para a Analice, e se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Ótimo. Então, Estela, a gente queria fazer uma pergunta para você, tá? Com relação ao resultado do Ultra Expert. Você vem o resultado e vem indeterminado para resistência à rifampicina. Né? O que a gente faz, tanto na criança, que foi positiva, ou no adolescente? Qual é a conduta, por favor? Obrigada. Exatamente. Lembrando que o que significa esse indeterminado no resultado, né? O indeterminado vem associado ao resultado de traço detectado do bacilo. Então, é como se eu tivesse um cheirinho do DNA do bacilo naquela amostra. É tão pouco que eu não consigo avaliar se tem ou não a resistência à rifampicina. Não significa que eu fiquei na dúvida se tem ou não. Não é isso. É que eu não consegui avaliar, tá? E aí, como é que eu vou proceder diante a isso? Depende. Por exemplo, o contato dessa criança era uma TB multiresistente? Eu tenho por que pensar em uma TB multiresistente? Eu tenho por que pensar em uma resistência à rifampicina? Eu tenho até outros métodos. Eu posso realizar, por exemplo, se disponível, mas aí eu acho que está mais para estudo, né? O LPA, que é a fita RAI, que avalia a resistência a outros fármacos de primeira e segunda linha, o que não é o fato da gente conseguir ali na esquina, né? Então, a gente vai avaliar o quê? Clínica dessa criança e epidemiologia, iniciar o tratamento como se não houvesse a resistência à rifampicina, né? Dependendo da clínica, se for negativa para isso, claro, e observar a resposta ao tratamento. Tá? Se essa criança continuar piorando, não responder bem, talvez já esteja até no momento da cultura sair para mim. Por isso que é super importante a cultura sempre ser pedida na criança. O teste rápido não substitui os outros exames. Então, eu sempre falo isso lá no fundão. Quando vai pedir, pede, solicito, VAR, cultura e teste rápido, tá? Do material tal. Porque, nesse caso, por exemplo, pode ajudar a gente. Se essa criança não está melhorando, a gente descobre que um tio lá descobriu que é TB multiresistente. E a cultura vem para a gente para facilitar isso, tá? Mas o indeterminado não significa tô na dúvida, significa que não houve material de DNA suficiente para investigação. Obrigada, Estela. Só para complementar, assim, acho que o que ela trouxe na apresentação dela é que é possível a gente fazer diagnóstico de confirmação, diagnóstico confirmado de TB também em crianças, né, menores de 10 anos. Então, isso é uma coisa que sempre ficou meio que no limbo, né? A gente achava, todo mundo é pauci bacilar, não dá para a gente tentar fazer uma confirmação laboratorial, mas, assim, os 70% que traz, né, quase 70% de confirmação dos casos de TB pulmonar, que ela traz com o cartucho ultra, eu acho que corrobora de que a gente deva solicitar. Caso negativo, não vai excluir a tuberculose, mas se positivo, ela confirma para a gente um diagnóstico. Então, acho que isso é de grande relevância da gente lembrar que hoje em dia, para crianças maiores, que a gente consiga fazer um escarro, ou para crianças menores, até mesmo os outros espécimes clínicas, né, como ela traz, de líquido pleural, de aspirado de gânglio, como deu possibilidade de positividade de confirmação laboratorial em crianças. Acho que é isso. Negativo nunca exclui o diagnóstico. Tanto que aqui no estudo mesmo a gente viu que teve crianças com ultra negativo e cultura também, mas que positivaram de alguma outra forma, principalmente pela clínica.
Acontece depois no histopatológico confirmar, mas assim, a clínica já tinha falado pra gente que era aquilo e o tratamento já tinha sido iniciado. Obrigada a todos, viu? Obrigada por participar desse evento aqui com vocês. E agradeço a todos, a Soperj, a todo mundo que está aqui, né? Pessoas muito conhecidas e muito amigas, né? Dr. Clemax, Analice, Patrícia, a doutora Fátima, acho que também entrou, várias pessoas que entraram. Obrigada, Analice, acho que vai finalizar, né? Eu queria só, Ana, agradecer a todos, tá? E parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Parabéns. Não, finalizar agradecendo realmente a todos, né? Agradecer também a Rafaela Baroni, ela estava presente também, e teve uma participação muito importante, né, nesses 3 trabalhos que foram apresentados, e todo o nosso no ambulatório de tuberculose pediátrica que a gente tem lá no IPPMG. Então, e agradecer as meninas realmente assim que brilharam, foi fantástico, e eu fiquei muito feliz da audiência, porque é um tema que às vezes a gente acha que só a gente gosta, só a gente está preocupada, e assim, para um final de noite, né, de semana, que a gente sabe que as pessoas têm outros compromissos, eu realmente só tenho a agradecer, tá?